notícia e opinião. Se liga nessa page que não tem enrolação. Se você quer trabalho sem molhar a mão, confia no programa que é a sensação. Vou estar no programa, é nóis. Se não gostou, vai tomar um café. Cultura e educação. E aí esse que leu o livro do Marco Bala. Esse foi o primeiro. Tá? O primeiro, Casa Grande e Senzala. Ele fala sobre a história da escravidão aqui em São Carlos, da história dos negros, da cidade. Ele é, com a visão dele aqui, é um livro para quem... ele é um livro mais técnico, tá? Ele não é um livro tendencionista, pelo que eu li aqui. É um livro mais técnico, então para quem quiser se informar a respeito da história da escravidão em São Carlos, esse livro está disponível na biblioteca da Câmara Municipal, que fica na Avenida São Carlos. No arquivo da Federal. Tá? Aonde mais? No arquivo da Federal. No arquivo da Federal, Universidade Federal de São Carlos. E outros lugares. Vamos continuar aqui. Ô, Luciana, como que você vê a inclusão, esses fatores de diversidade nas universidades hoje em dia? Esses fatores, eles são um fenômeno natural, segundo a sua opinião, que está acontecendo espontaneamente, ou ele é um fenômeno direcionado? Existe essa possibilidade de ser um fenômeno direcionado, tipo, estruturado para alguma coisa, ou é um fenômeno natural, na sua opinião? Bem, eu acho que é um fenômeno que resulta de muita luta, muita luta. Por exemplo, o vestibular indígena, né? Isso é uma pauta de muita reivindicação, de muita resistência, né? De coletivos indígenas se organizando. Dos coletivos indígenas? Veja, vou chegar lá, né? O que eu quero dizer, que isso não sai numa pauta de uma reunião da UFSCar, olha, tivemos uma ideia de criar uma política pública. Isso é uma larga e longa e difícil caminhada histórica de reivindicação pelo direito à educação, né? E a reivindicação de quem? De todos esses grupos, Aí eu trago, mais uma vez, peço licença para falar especificamente mais dos estudantes indígenas, por ter uns projetos um pouco mais próximos com eles, né? Mas todas as conquistas, e aí vou usar essa expressão, né, que nós temos hoje na Universidade de São Carlos, que é uma referência, mais uma vez reitero, no desenvolvimento e na prática de apoio estudantil, né, com, enfim, política de pertencimento e tudo mais, mas tudo é conquista que eles reivindicam. Eles vão para as reuniões e falam, não, nós precisamos ter um centro de culturas indígenas aqui dentro. Por exemplo, eles são organizados. Eles são organizados. Então, agora, né, precisamos de vagas, ações afirmativas na pós-graduação. Então, tudo é resultado de um longo e difícil processo de reivindicação pelo direito à educação desses grupos, né? E, claro, que isso não se faz sozinho. Então, tem todo um movimento também de direcionamentos políticos para a construção dessas políticas que passam a ser institucionalizadas, né? Instituições Por também? exemplo, a UFSCar... Não, instituições fora da UFSCar. Também, né? Eu acho que as formas com que cada instituição lida com esse fenômeno são diferenciadas em função da natureza da própria instituição, né? E aí, mais uma vez, eu estou dentro de uma universidade federal, onde, neste caso, em São Carlos, que é uma cidade educadora, né, tem esse perfil, né? E isto ali, para nós, é muito caro. Tá? É muito especial pensar nessas políticas, intensificar, né, e torná-las cada vez mais equitativas mesmo, em relação a todos os grupos. Agora, eu entendo que em diferentes instituições, de repente, privadas, etc., isso pode se estabelecer de uma outra maneira, né? Os critérios podem ser outros, os arranjos institucionais para tomada de decisão podem ser outros, mas, por exemplo, na UFSCar, onde a gente tem espaços deliberativos bem democráticos, né? Nós sempre trabalhamos com representação de estudantes em assembleias, etc. Eles têm muito espaço em praticamente todas as cadeias hierárquicas da instituição, né? Então, isso
mais uma vez... Cadeias hierárquicas? Não é verdade? A gente tem estruturas organizacionais, organogramas, né? A gente tem uma reitoria, tem as pró-reitorias, a gente tem os cursos, né? E o que eu quero dizer é que em todas as instâncias de tomada de decisão é possível ter a representatividade de estudante da pós-graduação, de professor, de técnico administrativo. Então, a discussão fica muito diversa e também um pouco mais horizontal, né? Porque nesses espaços democráticos, essas reivindicações têm, em algum momento, um lugar para poderem ser ditas e pensadas para depois serem institucionalizadas. Depois de estudos, se criam grupos de trabalhos, né? Não é uma reivindicação do dia para a noite, ela vai se tornar uma política institucional. Mas ela tem um espaço para ser colocada. Não é uma política ainda, então? Na UFSCar é. Na UFSCar é. A UFSCar é uma política seríssima. A política de ações afirmativas começa em 2006, muito em função também dos movimentos da professora Petronilha. E essa política, ela tem muitos desdobramentos, né? Ela tem várias frentes de ação. Nós temos uma pró-reitoria de assuntos estudantis, que também cuida dessa questão da diversidade. Temos coordenadorias dentro, temos também um apoio importante para a questão de saúde mental. Isso parece que é algo que não dialoga com essa política, mas faz todo sentido, né? Porque é isso, é um espaço, como o Marco aqui trouxe para a gente, né? Esse espaço institucional, nem sempre ele foi tão diverso. Então, saber observar, saber escutar, né? Se reconhecer nessa diferença desse estudante que agora está na universidade, que está fazendo pesquisa, né? Então, tudo isso para alguns é mais tranquilo, para outros nem tanto, né? Então, nós temos também uma pauta que a gente tá fazendo essa pauta. De cuidar, né? De termos que direcionar também uma atenção especial para a saúde mental desses estudantes, né? Esse estudante indígena, e isso está relatado também num livro organizado pelo Grupo PET, por isso que trago essa informação aqui, porque é uma fala deles registrada nesse livro, né? Eles passam, sim, por situações bem difíceis de preconceito. E eles têm lugar, vamos usar uma palavra que está na moda, lugar de fala hoje em dia. Lugar de fala a gente sabe que tem, claro. Eles têm esses indígenas ou os negros e tal, em cargos de gestão, assim, como você falou. Felizmente, sim, a coisa tem avançado. Hoje nós temos, por exemplo, lá na pós-graduação, a Uara, que é a nossa mestranda indígena, primeira mestranda indígena em Ciência da Informação. Temos a Luciana Pancararu, também mestranda indígena no PPG-CTS. Então, é longo o processo, tem 15 anos que esse movimento aconteceu, mas proporcionalmente ao tanto de conquistas que já foram alcançadas, isso a gente, assim, cada vez mais se convence que é um movimento irreversível, né? Nós não podemos mudar essa rota. A rota das políticas de ações afirmativas, elas devem se fortalecer, se ampliar, se fortificar, né, nas suas estruturas institucionais, porque a gente vê que a coisa caminha, né? Nós temos hoje o nosso primeiro mestrando, que foi o Lennon, mestrando indígena, primeiro indígena a defender mestrado na UFSCar. Hoje ele está lá no Ministério dos Povos Originários, né? Então, e ele fez uma fala linda na abertura da Semana Indígena aqui da UFSCar, dizendo do quão importante foi, né, estar numa instituição que isso que ele pegou o começo do processo, né? Mas que foi lhe dando as devidas garantias ou espaços ou possibilidades de fala, né? De construção, de sua formação, e que, né, hoje propiciou que ele pudesse estar lá defendendo não só a pauta indígena, mas as outras pautas também, mas pela perspectiva indígena, né? Então é um processo, pelo que eu entendi aqui, só se eu não estou entendendo mais nada, então. Então, segundo você, é um processo que não é tão natural assim, é um processo mais... Tem luta, né? Tem luta, exatamente. Ele não, a compreensão que tenho nesses anos, observando e trabalhando junto, a coisa ela não flui naturalmente. Ela não é um assunto que emerge do nada, de forma alguma. Né? É resultado de muita reivindicação, luta, articulação desses grupos, né? E eles estão certos, e a luta não acabou. Né? E o Marco, o que você acha disso aí? Você tem ideia assim, quando comecei a mexer com o tema de história, começa a mexer também a questão dos indígenas e o Brasil, né? O momento que me tocou, tem dois momentos que me tocaram bastante, e a questão indígena sempre acabou, quando tem alguma coisa, eu tento acompanhar para ver como é que tá, né? Primeira vez foi quando você teve no Congresso lá, o índio começou a se pintar ali, né? Krenak. Krenak.
Inclusive eu vi o Krenak teve lá há pouco tempo, lá em Ouro Preto, né? Eu achei, né? Falei, tá. Mas antes, você vê, uma vez veio aqui o Dom Pedro Casadáliga. Ele veio no DCE, né? Que era próximo do DCE, e no meio das conversas pintou algumas coisas. Depois você vê o Casadáliga, ele fez Missa de Terra dos Sem Males, que é uma questão que envolve a questão do universo indígena, tal. Tem uma música sensacional, o Milton Nascimento lá. Fica assim, eu até fiz uma música na época que eu toquei no caso. Você toca também? Eu tocava, né? Vamos fazer Não, agora já... aqui, né? Mas falando sobre os índios, quando tinha aquele show de engenharia, sou bicho, eu tocava a música, né? Eu tinha lido o livro chamado Maíra, do Antônio Calado. Esse foi assim, um arraso para poder entender um pouco a questão. Acompanhar, né? E teve uma época que eu acompanhei na Rádio USP de São Paulo, programa de índio, isso foi nos anos 80, com o Ayrton Krenak. Aí, sempre que aparece alguma questão que envolve a questão indígena, deu para acompanhar o que foi aquele evento dos 500 anos, patético, né? Quiseram simular uma coisa lá na chegada no Monte Pascoal e os índios sofreram, né, uma repressão violenta naquele momento, né? Então, agora, que nem foi falado para a Luciana, né? É um processo que eles vêm com uma luta, e uma luta, né? Eu acompanhei razoavelmente, porque tinha que acabar acompanhando a questão do Mário Juruno, né? Que outras questões, os índios aqui no Paraná. E também, aqui, como eu acabei mexendo também um pouco, acompanhando as sessões maldistas do Leandro, né? Terra de Índio, ele apresentou. Quando eu mexia no Cineclube, fui para o Irá, o Índio à Procura de Deus, né? Um filme, o Índio no Cinema, tem essas discussões, né? Para mim, particularmente, começou a entrar. Quando eu vim aqui, eu fui visitar a salinha dos índios lá. Eu fui lá para dar uma... fui lá na cultura. Então, você vê, mas é uma construção, né? Não caiu do nada, né? Ah, então já respondeu a pergunta aqui, né? Ele respondeu no último, aos 48 segundos tempo, mas é lógico que esse adendo que ele fez é importante. O programa se resumiria a sim, não, né? E aí, então, a gente não ia para frente. Agora, uma pergunta aqui é importante, por quê? Eu fui esses dias num evento aqui de São Carlos chamado Festival do Livro, que é organizado pelo Adilson Marques e também tem participação do vereador Djalma Neri. Então, esse evento é muito importante para os escritores aqui da cidade. Eu participei, eu fui um dos autores. Então, eu também. Mas eu também? E hoje à tarde tem programação. Tem? Você me conta. Você me conta. E aí eu fui lá e o que eu percebi? Eu percebi, e aí eu tentei, se era só eu que estava percebendo isso. Eu vi muito pouca participação de universitários no evento. Aí eu conversei até com o Adilson, porque isso é uma falha da organização, é desinteresse dos universitários, pelos escritores locais. O que é isso? Aí vocês são dessa área. Posso começar? Claro. Uma pergunta. Essa Por que isso acontece? E também não vi também, na mesma pergunta, muitos escritores negros lá no evento. Mas vamos por ordem. Universitários. Por que o mundo acadêmico e o universo acadêmico, seja sejam os professores, seja aluno, tem suas especificidades. Essa interação entre a academia e a comunidade fora, um outro instrumento que a universidade começou a aparecer, eu percebi isso muito lá em Ouro Preto, né? Os projetos de extensão, eu participei de um que envolvia grupo de carnaval de Ouro Preto, lá, tradicional Zé Pereira dos Lacaios. Mas é interessante comparar. Aqui, durante 12 anos, eu toquei aqui a Semana Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha morou em São Carlos, né? A família dele morou uns 15 anos, essas coisas todas, né? E eu toquei durante mais de uma década, né? É difícil você... Claro, tem contato com o pessoal da Federal e outros também de Elias Araraquara e tal. Eles vão participar, mas se você pegar o aluno de letras, o aluno de ciências sociais, assim, não sei, o pessoal acho que talvez não se senta tão confortável como se estivesse lá no seu meio, no meio acadêmico. Agora, essa interação entre a universidade e a sociedade, né, você vê esses eventos que tem, começou a se dinamizar muito recentemente, e é muito complexo essa... Que nem eu estava falando um pouquinho aqui, Luciano, antes da gente conversar aqui, né? Essa interação, né, na universidade e comunidade é tão fácil falar que tem que ter, mas quão complexo é a coisa se articular.
Eu tive trabalhando num projeto de extensão também, que era próximo ao que eu pesquisava, né? Que é em cima da história do Carnaval de Ouro Preto e a história do Zé Pereira dos Lacaios, que é o grupo mais antigo do Brasil, né? Então, e aí a gente foi para retomar a questão do próprio... entender o que era essa comunidade lá em Ouro Preto. E o que eu percebi, né? Dentre outras coisas, a complexidade... Aí envolveu o projeto de extensão. Então eu pude acompanhar o que a própria universidade me estava fazendo, que era paralelo com o que eu estava fazendo com pesquisa ali. Aí eu pude acompanhar o pessoal da, vamos dizer assim, mais cada humanas e tal. E agora, para me fazer pesquisa, eu convivia no bairro do Zé Pereira dos Lacaios. Então eu frequentava os botecos. Eu fazia... Deu porta aberta, eu frequentava as repúblicas, que era muito perto ali, frequento ainda, né, tal. É muito difícil. Então é uma questão... Você criar metodologia de como fazer essas interações, esse tipo de coisa, né? Realmente eu reconheço que... É difícil. Para o pessoal que está na área, é um negócio complexo. Mas não é, então, falta de interesse dos universitários, na sua visão? Acho que existe uma certa inércia, né? Você está na universidade, no mundo acadêmico, e hoje a demanda, eu percebo, para os alunos, é muito maior do que a época que eu fazia a USP. É verdade. Já não tem nem tempo de respirar. Isso é um fato que precisa, eu concordo. Mudou o ritmo. As demandas, as exigências, elas estão muito maiores. Muito mesmo. maior, né? Elas são mais complexas. São muitas frentes de atuação na universidade. Não é só a sala de aula. Não é só sala de aula. Então você atua com múltiplos projetos, é pesquisa, muita a cobrança também é forte. É verdade. Você fala o aluno também. O aluno, o estudante, que precisa estar engajado em tudo isso também, de alguma forma. Estou só dialogando aqui, viu? Para então concordar. Então você está respondendo também. E é isso que você vê. Como é que você vê? Eu vejo que não é desinteresse. Não é pelo desinteresse. Não é. Eu acho que, por exemplo, quando a gente para conversar, eu tenho uma disciplina que se chama Leitura e Cultura, né? E quando a gente para conversar... Você leciona essa disciplina, ela é mais aberta. Esse semestre nós desenvolvemos um projeto com leituras em ambientes prisionais, então ela tem um direcionamento pontual, né? Mas só para dizer, assim, que não é uma disciplina que a gente pauta a literatura propriamente. A gente discute leituras em ambientes de leitura, etc. E quando a gente para escutar esse aluno, ele lê, ele tem suas redes, seus booktubers, ele é um estudante leitor, né? Agora, realmente, por exemplo, eu vou pegar o meu estudante de biblioteconomia, nosso curso é noturno e o meu aluno trabalha, é esse o perfil. Ele precisa trabalhar para se manter e à noite ele vai para a sala de aula. Nem a extensão a gente consegue fazer muito bem, porque o espaço, as bibliotecas ficam abertas em horário comercial, né? Então é um desafio de gestão de tempo, de gestão das exigências acadêmicas, que são grandes hoje. Esse aluno, não é à toa que a pauta da saúde mental está precisando ser intensificada, e tem sido, pelo menos na UFSCar e em muitas outras universidades também, né? Porque realmente é uma política de produtivismo e tantas outras questões que hoje estão atravessando a universidade, e esse aluno também está ficando exaurido de muitas demandas, né? E o trabalho intelectual, ele não é simples, né? Ele realmente gera um esgotamento. O trabalho intelectual, ele cansa. Ele gera um esgotamento. Eu falo com experiência própria. Se você... quem faz academia aí? Eu já cheguei a fazer, mas enfim, não vem ao caso. Quando você faz 2 horas de academia, você não cansa tanto quanto você fica lendo ou projetando alguma coisa usando a parte intelectual. Isso é fato. Não sei né? Então, mas... Agora, a leitura, ela é um elemento, né? Ela é uma arte né? Que realmente tem benefícios inquestionáveis para a condição humana, para este estudante, né? A gente tem uns projetos, algumas pesquisas também, direcionando a biblioterapia justamente para esse estudante universitário, né? Biblioterapia? A biblioterapia que pessoal, não é terapia da Bíblia, não. Não é uma forma de pensar a leitura como um cuidado terapêutico mesmo, porque né? A literatura, ela tem essa capacidade de fazer com que você se depare consigo mesmo a partir daquilo que você lê, né? É um contato consigo ali, é quase que um espelho de si. Ou quando você se identifica, ou quando você não se identifica, ou quando você pega a aversão a um personagem. Tudo isso está dizendo muito sobre você, né? Pessoa leitora. E a vantagem da leitura também é que ela te dá uma autonomia para você poder estabelecer esse diálogo, né? Então, o que quero dizer? Os benefícios são grandes, seria muito importante que nós tivéssemos condições de dar mais condições para os nossos estudantes participarem desses festivais,
né, estarem presentes, porque eu acredito que eles iriam sim. Eu acho que é muito mais uma conjuntura do sistema, dos horários, das práticas, que acabam inviabilizando, por vezes, essa participação, do que um desinteresse propriamente. É uma opinião, tá bem? Eu não tenho dados de pesquisa nesse momento para apresentar. Uma opinião. Mas lá dentro eu tenho um termômetro. Uma opinião. Você vê uma certa coisa, que nem eu tô lá, agora voltando para São Carlos, tal, lá em Ouro Preto, cidade universitária, né? Inclusive a Escola de Minas vai fazer 150 anos no ano que vem. Universo e repúblicas, hoje são mais ou menos 400. E tem aquele universo de festas também e tal, e como é que foi a movimentação, o movimento estudantil lá em Ouro Preto e tal. A cidade tem uma atividade cultural que não depende até do governo municipal, tal, mas é gigantesca. Gigantesca. Mas existem, de certa maneira, ainda existe certa coisa. Existe a cidade próxima à comunidade acadêmica, uma espécie também, pela peculiaridade de Ouro Preto, a cidade ligada às repúblicas, àquela universidade, e a cidade que eles chamam lá de nativos. Então, por exemplo, vai visitar aquelas igrejas, tal, como eu vivo dentro e estou no bairro, tal, também, aí você vê, tá, vai um turista olhar o barroco, tal, mas o tradicional lá, para ele é sacro, está com sentido de religiosidade e uma outra existência. Às vezes incomoda, você vai sabe? Então, algumas igrejas lá tem o dia horário lá que é da comunidade local. Então, você, como é, né, essas interações de linguagem, né, de como conversar, é um negócio, né, exato, mas quando eu fico pensando na questão de educação, comunicação, tal, para mim realmente é tirar o negócio da garrafa e sair Sim. Agora tem uma pergunta aqui que é para o Marco ainda. Mas a senhora, se ela quiser, fica à vontade se ela quiser falar a respeito. O senhor, como historiador, né? No seu livro, o senhor aponta dados sobre doenças que acometeram escravos, alforrias, casamentos, dados sociológicos. Caberia hoje em dia um apontamento de DH, índice Gini, para quem não sabe, índice Gini é o nível de média riqueza de uma cidade, baseado nesses estudos que o senhor colocou no seu livro, dá para ter dá, mas o senhor, como o senhor vê essas questões de desempenho da etnia, já que se pode dizer etnia negra, não existe esse termo, mas dos negros, enfim. Como o senhor vê esse avanço ou essa progressão? Olha, você vê que é interessante a pergunta para a gente... esse livro aí, ele essencialmente, eu transcrevi as fontes que chamam fontes primárias. Coloquei numa certa sequência, mas fiz com que as fontes primárias falassem, como numa tese acadêmica e tal, né, tal. Então, as fontes. Eu tive a sorte, numa época eu estava atuando junto com o pessoal do movimento negro aqui, né, e teve um bispo, Dom Joviano, né, e ele permitiu pesquisar os documentos que estão na igreja. Então, aqueles documentos que eu sei que tem 1817, nascimento e batismo e óbito, morte, esse tipo de coisa, eu vi no livro. Foi possível tirar, porque o bispo, ele era próximo, né? Infelizmente faleceu, ele é próximo à chamada teologia da libertação, ou pelo menos era assim, né? A libertação é do Casadálica, dessa linha. Não, mas ela lá na Itália é com, como chama? Do Leonardo Boff, né? É mais ou menos na mesma linha, tal. Então deu para levantar, por exemplo, São Carlos, aí você vai levantar nascimento, morte, aí você consegue levantar, por exemplo, as doenças, que pelo menos documentalmente, tá aí documento. Se quiser contar a história da questão da escravidão, os documentos estão disponibilizados. Todo o material que eu pesquisei, eu entreguei para o bispo. Entreguei uma cópia lá para a Fazenda do Pinhal, né? Entreguei uma cópia para o general Meira Matos. Quando ele vinha para cá, ele me chamava para conversar, porque ele é um pesquisador. Eu fui amigo do Paulo Botelho, né? Lá da Fazenda São Joaquim, né? Entreguei para eles. E uma parte está nesse, que é de 2008, né? Então, você vê, estudar Gini, tal, a
partir daqueles dados, tem que ser um pessoal especialista nisso aqui para poder fazer, eventualmente, trazer aquilo lá para a linguagem de hoje. Mas através daquilo lá, por exemplo, a gente vai saber. Se você pegar, olha só, se fosse estudar a história de São Carlos pelas atas da Câmara Municipal, não existiu escravidão em São Carlos. Pelas atas da Câmara Municipal. Eram os senhores escravos que estavam lá. Vai aparecer a palavra, nem que escravo que apareceu em 88, um pouquinho antes do 13 de maio, elemento servil. Dizer que não existiu escravidão em São Carlos é uma coisa até, porque é uma das cidades mais escravocratas do interior. Proporcionalmente, entre a população livre escrava em 1800. Você pega, agora, onde você vai ter o dado disso? Você pega o relatório do presidente da província, 85, 86, 87 e tal, e os dados lá, livres, escravos, você vai ver, eram das maiores proporções. E por que sumiam ou não tinham esses documentos, não apareciam esses documentos? Por quê? Não tem documento. Não, o senhor foi para uma pesquisa e o senhor colocou no livro. Mas por que não é uma coisa... A questão do documento de escravidão tem um problema, né? Que virou, porque é aquela história que o Rui Barbosa mandou que... Não, o Rui Barbosa, né, ele estava ligado, ele era Ministério da Fazenda. No processo de luta à abolição, surgiu essa abolição com indenização, a proposta. Né, tal. Então, aonde estava a base para colocar a proposta de abolição por indenização eram os documentos que ficavam na Câmara. Ele recolheu aquilo lá que foi queimado. E, acho que é um milagre, porque o daqui de São Carlos, pelo que eu entendi, sobreviveu e está lá na fundação. O dos registros dos escravos naquele momento. Parece que talvez seja o único no Brasil. Bom, agora, o do Legislativo e do Judiciário, toda a documentação existe. O que eu levantei, o material que eu levantei, essencialmente, Legislativo e Judiciário. Então, aquela questão do Rui Barbosa, tem o seu peso, mas não é. E o Rui Barbosa, em 85, né, ele fez um estudo, estatístico, tem na Biblioteca Florestan Fernandes, tinha na Biblioteca Florestan Fernandes, sensacional, para se ter bases para, que nem você está falando, como é que eu vou pegar aqueles dados e começar a puxar alguma coisa para leitura de hoje? Documentação tem. Documentação tem. Então, esse é o ponto. Então, vamos para outra pergunta agora, continuar. Vamos. Continuando aqui, o Luciana e Marco Bala, vou formular melhor essa pergunta aqui, que era mais para o Marco Bala. A filha do Monteiro Lobato, o Monteiro Lobato foi considerado um escritor que usava terminologias que não eram muito adequadas. Porque ele tinha, inclusive nessa questão das pautas negras, porque tinha... quem leu o Monteiro Lobato sabe. Então, a neta dele, ela tentou, não vou dizer reescrever, mas adequar melhor os livros do Monteiro Lobato para as políticas atuais. E aí eu pergunto para vocês, como educadores, como vocês veem essa questão aí da literatura, de você pegar um livro que é considerado um clássico, mas que ele não está muito adequado para alguns grupos atualmente. Aí você faz uma releitura ou reescrita desses livros. Como vocês veem essas atitudes? Essa questão é complexíssima. Apesar de ser apresentado como um romance futurista, o Presidente Negro não apenas expressa ideias eugenistas e supremacistas, como projeta um cenário em que o extermínio da população negra é tratado como uma solução científica para preservar a hegemonia branca. Monteiro Lobato escreveu O Presidente Negro em um momento em que ideias racistas estavam sendo defendidas pela ciência. A eugenia, um movimento que defendia a melhoria da espécie humana por meio da exclusão, esterilização ou eliminação de grupos considerados degenerados. No mundo, o racismo científico também era forte. Nos Estados Unidos, o movimento eugenista promovia castrações forçadas e leis de segregação. Essas ideias atravessaram fronteiras e Monteiro Lobato foi influenciado por elas. Na narrativa de O Presidente Negro, Lobato apresenta Ayrton, um brasileiro que, após sofrer um acidente de carro, é acolhido por um cientista e sua filha. Durante a recuperação, ele é apresentado a uma máquina curiosa, capaz de captar e exibir acontecimentos do futuro. Através desse aparelho, Ayrton começa a acompanhar a vida no ano de 2228, uma sociedade extremamente avançada em termos tecnológicos, jornais são exibidos em telas, alimentação artificial, mas por trás desse cenário futurista esconde-se uma realidade sombria, um mundo controlado por ideias eugenistas.
Nesse futuro distópico, pessoas com deficiências ou doenças genéticas foram eliminadas em nome de uma suposta higiene social. A segregação racial foi institucionalizada, brancos e negros vivem separados permanentemente e as mulheres foram reduzidas a uma condição inferior, tratadas quase como uma outra espécie. E é nesse contexto que se desenrola uma disputa presidencial nos Estados Unidos. 3 candidatos concorrem ao cargo mais alto do país. Kellogg, um homem branco conservador que busca a reeleição, Evelyn Astor, representante do movimento feminista, e Jim Roy, um homem negro. Tentando evitar a vitória feminina, Kellogg propõe a Roy uma aliança entre os homens contra as mulheres. Roy recusa e segue com sua candidatura, conquistando o apoio da população. Com o uso de urnas eletrônicas, o resultado da eleição sai em apenas 30 minutos. Jim Roy é eleito presidente dos Estados Unidos, um acontecimento histórico, mas que no livro será tratado como o início de uma crise provocada pela ascensão de um homem negro ao poder. No entanto, o que poderia ser celebrado como um marco histórico e um avanço democrático rapidamente se transforma em uma crise de pânico entre a elite branca. A reação é imediata. Kellogg, o candidato conservador derrotado, decide se aliar justamente à sua antiga adversária, Evelyn Astor, a representante do movimento feminista. E juntos eles fundem seus partidos. E o objetivo da nova aliança é aprovar uma lei que determine a esterilização em massa da população negra. Jim Roy, presidente eleito, é confrontado por Kellogg, que afirma de forma direta e cruel: sua raça jamais assumirá o controle. Dentre os personagens dessa trama está também Miss Jane, uma cientista branca que representa o pensamento eugenista mais radical. Para ela, a eleição de um homem negro representa uma ameaça existencial à ordem racial. Ela quem elabora a fórmula química que esteriliza as mulheres negras sem que elas saibam. Como diz um trecho do livro, Miss Jane descobrira uma fórmula química que, misturada ao pó de arroz que as mulheres negras usavam, tornava-as estéreis. Assim, em 3 gerações, a raça negra desapareceria.